Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todo mundo bem por aí? Sim, sim. Senhor diretor, o senhor vai bem? Ah, sim, esperando frio. Calma. Amanhã. Amanhã teremos frio e chuva. Ah, sim, amanhã, genericamente falando, para quem está ao vivo, né? Para quem está vendo gravado, vai ser um outro dia qualquer. Senhores operadores de iluminação, operador de câmera, operador de mesa, operador de áudio, nosso povo do cafezinho e da água e a nossa maquiadora, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos. Nós temos algo especial. Nós vamos ajudar uma mocinha chamada Camila, que tem um sorriso lindíssimo, é inteligente, desenha e agora tem uma água viva. Uma não, duas. São duas, né, diretor? São duas. Dentro de um potinho com LED. Fiquei com inveja que era um potinho daqueles. Nós vamos ajudá-la porque ela está com dificuldade. Não dificuldade necessariamente, mas é aquela velha frase, a matemática incomodando como sempre alguém. E dessa vez a matemática está incomodando a nossa amiga Camila. Então, aqui na pedra, meu diretor, vamos tentar ajudá-la em 3 itens. Vamos começar com o menos chato, porque tudo aqui é insuportável. Aqui na pedra, 3, 2, 1, 0. Olha que bacana. O assunto é fração geratriz. O que é uma fração geratriz? Bom, eu vou embora do canto para não ficar incomodando aqui. Tchau. Bem devagar. Quando você tem uma dízima periódica, o nome já diz do que se trata, é um valor que se repete. Então, pegar um caso bem típico. Por exemplo, 0,666. Isso aqui pode ser escrito, não só pode, como deve, e geralmente é escrito assim, 0,6 com a barra em cima do 6. A barra indica quais algarismos estão se repetindo. O que as bancas fazem? As bancas nos dão esse negócio insuportável e pedem a fração geratriz, ou seja, quem é a fração A sobre B que gerou esse número aqui. Então, para nós, fração geratriz é a divisão de um A por um B, ambos números reais, que irá gerar este número aqui repetitivo. Esta repetição se chama justamente dízima periódica. Como é que você calcula uma fração geratriz? Então, olha que bacana. Você vai pegar o número que se repete, ou os algarismos que se repetem. Nesse caso, só tem um que se repete, que é o 6. Só ele se repete. Então, você vai colocar esse 6 aqui em cima. Embaixo, já que precisamos de uma fração, já achamos o A, falta o B. O B será composto por tantos 9 quantos forem os algarismos que repetem. Então, como é só o 6 que repete, pode ver, não tem mais ninguém diferente, é só o 6, então eu coloco um 9 apenas. Então, se você fizer a fração 6 dividido por 9, você vai encontrar exatamente 0,666. Só que o que a banca faz de vez em quando? Como ambos são divisíveis por 3, vamos dividi-los por 3. Então, teremos 6 por 3, 2, 9 por 3, 3. Então, quando você encontrar 2/3, é a mesma coisa que 0,66666, ou 0,6 com a barra em cima. Ou ainda, isso aqui é muito bacana de lembrar, isto aqui é 66,6%, certo? Então, 2/3 não é 60%, é 66,66%, certo? Muito bem. Ah, mas se o número tiver 2 algarismos que repetem. Então, vamos lá. 0,71, 71, 71. Olha que bonitinho. Eu tenho 2 algarismos que repetem. Então, 0,71 com a barra em cima dos 2. Certo? Da mesma forma que nós fizemos aqui. Como nós temos 2 algarismos que repetem, e esses 2 são o 7 e o 1, se coloca o 7 e o 1 em cima. Agora vem a grande mágica. São 2 algarismos? 2 algarismos. E eu lhes contei que o número B é formado por tantos 9 quanto forem os algarismos que repetem. Como eu tenho 2 que repetem, nós teremos 99. Então, 71
dividido por 99 dá 0,717171 e assim por diante. Ah, mas se eu tiver um número que repete e outro que não repete. Então vamos lá. Imagine que você encontre na sua prova ou na sua lista, ou por aí andando pela calçada e você tropeça num número, por exemplo, como 0,1, 23, 23, 23. Note que quem repete é só o 2 e o 3. Só eles que repetem. O 1, boboca, não repete. Então isso daqui pode ser escrito como sendo 0,123, só que a barra vai em cima apenas do 2 e do 3, já que o 1 não repete. E agora vem uma das coisas mais legais. Mentira, não é legal, não. Isso aqui é chato, mas tem que saber. Eu chamo isso aqui de bloco. Chame como quiser, mas eu chamo de bloco. Isso daqui para nós, 1, 2, 3 virou um bloco. Certo? Por quê? Porque vai ficar fácil você entender, chamar de bloco. Nós vamos fazer uma mágica aqui daqui a pouco. Então, 1, 2, 3 é o grande bloco. Você vai pegar esse 1, 2, 3 e vai repetir aqui. Exatamente como foi feito nos outros exemplos. Só que tem uma coisa engraçada. Note que o 1 não repete. O 1, para nós, é o alienígena. Ele está aqui sobrando. Então, o que você vai fazer? Vai subtrair esse 1 daqui. Então, se aqui fosse 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, você ia subtrair o 4, certo? Você subtrai o cara que não repete. E embaixo, então, de novo, para cada algarismo que repete, você coloca um 9. Então, eu tenho 2 que repete, vai ganhar um 9. O 3 que repete vai ganhar um 9 também. Só que o 1 não repete. Se o 1 não repete, ele ganha um 0 no lugar. Ah, que coisa mais legal! 123 menos 1, 122 por 990. Certo? Fazendo isso, 122 por 990, você vai encontrar exatamente 0,1232323 e assim por diante. Certo? E aqui tem uma maldade que as bancas fazem, ou o seu professor legalzão, ou alguém vai fazer. E se for um número maior do que 0 na frente? Por exemplo, 3,14444. Bem devagar. Independente de como você tenha aprendido, eu sugiro você separar isso daqui. Deixa o 3 quieto e depois você vai trabalhar com 0,144444. Como é só o 4 que repete, só ele que vai ganhar a barra. Certo? De novo, deixa o 3 quieto, não mexa nele. Ele está quieto lá, não mexa, não meta a mãozinha nele. Preocupe-se só com o 0,14444. De novo, isso daqui para nós é o bloco. O 14 para nós é o bloco. Certo? O que você vai fazer? Você vai pegar este bloco legalzão, que é o 14, e vai subtrair o 1, já que o 1 não faz parte da nossa sequência. Aliás, eu vou tirar o 1 daqui, senão vão achar que só funciona para o 1. Então, vou colocar um outro algarismo. Só funciona para o 1? Não, filhinho, funciona para outros também. Então, vou colocar o 6 aqui. Senão vão achar que eu tenho algum preconceito com relação a outros algarismos. Então, vou colocar um 6. Certo? Então, aqui nós teremos o bloco todo, que é o 64. Você vai tirar aquele 6, já que ele não repete, e vai fazer o seguinte. O 6 não repete, vai ganhar um 0 lá no final. O que importa é sempre quem repete, vem antes. Então, o 4 repete, vai ganhar um 9. O 6 não repete, ganha um 0. E aqui é mais, porque é 3,666. Então, é o 3 mais essa birutice aqui. Certo? O que nós temos aqui por enquanto? 3 mais. 64 menos 6 dá 58. Isso? 58. Sobre 90. Por que 90? De novo, aqui, ó. O 6 ganhou um 0 e o 4 que repete ganha um 9. Sempre quem repete vem antes. Pode ver, ó. 1, 2, 3. O 2 repete, o 3 repete, 9, 9. Um 9 para cada um. E o 1 não repete e ganha 0. Certo? Então eu tenho esse 3, que é um número inteiro, está quieto aqui, não mexa nele, mais esta birutice periódica. Então eu faço 64, que é o bloco todo, menos o 6, que não repete, sobre 90. O 9 é por causa do 4 e o 0 por causa do 6.
64 menos 6, 58. Agora vem a grande coisa bonitinha lá do quinto ano. Você vai fazer uma continha bem bonitinha. 90 vezes 3, 270. E vai somar com aquele 58 fedorento lá. Então eu tenho 270 mais 58. 328 sobre 90. Certo? Então, de novo, o que nós fizemos? Um monte de conta chata, insuportável, absurda, e nós descobrimos que a fração geratriz, ou seja, um número A sobre um número B, que fornece 3,644444 é 328 por 90. A pergunta por quê? Então, de novo, o que nós fizemos? Separamos a parte inteira para não nos incomodar. Eu sei que tem professores aí que gostam de misturar tudo. Não, velho, não faça isso. Vai dar nó na cabeça. Deixa o 3 quieto. O 3 não mexeu com ninguém, você também não mexa com ele. Deixa ele quieto. Separe a parte inteira da parte decimal. A parte decimal para nós tem dízima periódica. Ou seja, 0,644444. A barrinha vai só em cima do 4. Transformando o 0,64 na sua fração geratriz. Deixa o 3 quieto. Mais uma vez, deixa o 3 quieto. Ele não te fez nada, não faça nada para ele também. Quem é 0,644444? 64, que é o nosso bloco. Isso aqui é o nosso bloco. Menos o 6, porque ele não repete, sobre 9, 0. Esse 9 é por causa do 4, que repete, e o 0 por causa do 6, que não repete. 64 menos 6, 58. Então eu tenho 13 inteiros, que é esse 3 aqui, mais 58 sobre 90. Você vai multiplicar o 90 vezes por 3, 90 vezes 3, 270, e vai fazer esta continha aqui. Somar com 58. Então 270 mais 58, 328. E deixo o 90 quieto lá embaixo. Então 328 por 90 dá 3,644444. Nada impede que se divida ambos por 2, por exemplo. Por 3 não dá. Pode ver, ó, 8 mais 2, 10, mais 3, 13. Não dá para dividir por 3. Então tem que dividir por 2, por exemplo. Tranquilo? Então isso para nós é fração geratriz. Agora eu vou contar um segredo, que é uma grande maldade. Imagine que a banca coloque este V com a perna comprida, que vocês chamam de raiz, por exemplo. E a banca manda algo assim. Quanto é V com a perna comprida de 0,44444, ou seja, 0,4 com a barra em cima? Muita gente iria se lascar por causa desse troço. Então, como é que se faz um troço desses? Primeiro, preocupe-se com a dízima periódica. Depois você se preocupa com V com a perna comprida. Então vamos lá. Isso aqui para nós será transformando o 0,4444 em sua fração geratriz. Só tem um número que repete, que é o 4. Aliás, número não, um algarismo que repete, que é o 4. 4. Como só tem um, 9. Claro para todos? Então, de novo, 0,4 com a barra em cima vira 4 nonos. O que a matemática diz? O V com a perna comprida de uma fração pode ser espalhada este V com a perna comprida. Eu posso espalhá-lo para os dois termos. Então, raiz de 4 nonos é a mesma coisa que raiz de 4 pela raiz de 9. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Claro para todos? Olha a maldade. Muita gente ia marcar aqui um 0,2222 e ia queimar o nariz. Não é não, velho. A raiz de 0,4 com a barra em cima é 2/3. Também conhecido, e agora vem a grande maldade. Isso aqui é uma coisa que faz todo mundo se lascar. Nós vimos aqui atrás que o 2/3 é a mesma coisa que 0,6666. Pode ver, ó, 2/3 é a mesma coisa que 6 nonos, que é a mesma coisa que 0,666. Então eu posso dizer que a raiz de 0,4 com a barra em cima é 0,6 com a barra em cima. Isso é uma coisa que raramente as pessoas veem. Então cuidem com essas coisas. Dona Camila e demais coleguinhas que estejam assistindo isso,
cuidem, isso aqui é algo que não é lá muito visível. Porque está acostumado, que eu sei, todo mundo está acostumado com o V com a perna comprida de 4 é 2. E o cara pensa, bom, se o V com a perna comprida de 4 é 2, o V com a perna comprida de 0,4 é 0,2. Não, não é. E de 0,4444 é 0,222. Também não é. Não passe vergonha. Então, cuidado com essas coisas. Tem maldades quando o assunto envolve o V com a perna comprida. Certo? Lembre-se de que 0,4444 não é simplesmente 4 décimos, é 4 nonos. Então, olha a diferença bem grande. 0,4 sozinho é diferente de 0,44444. 0,4 sozinho é 4 décimos. 0,44444 é 4 nonos. Então, esse número aqui é maior do que esse. Cuidem com essas coisas, por favor. Certo? Então, não deixe que as bancas e as listas de exercícios te enganem, colocando essas birutices aí de fração geratriz e pedindo quem é o número, a dízima periódica e vice-versa. Cuidem, nem todo número é uma dízima periódica. Por exemplo, π, que é 3,1415926, blá, 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 não é dízima periódica, nenhum pedaço dele se repete. E, que é 2,71828, blá, 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 também não é dízima periódica. As raízes, 2, raiz de 3, raiz de 5, essas raízes que não são inteiras também não são dízimas periódicas. Então eu não posso dizer, agora que vem a parte boa, que π, e ou que essas raízes poderão ser representadas por uma fração a sobre b. Não e não. Por isso que esses números são chamados irracionais. E negação racional vem de razão, racionem, que é um número dividido pelo outro. Ah, então por isso que não dá para transformar a raiz de 2 em fração? Exatamente, não só a raiz de 2, o π, o e, raiz de 5, raiz de 10. Eu não posso torná-las fração, porque não tem nenhuma fração a sobre b que represente π, exatamente. Nem o e, nem a raiz de 2, nem a raiz de 3, nem a raiz de 5, e assim por diante. O que as pessoas dizem com relação ao π? Eu posso dizer que ele está, guarde bem, entre 21 sétimos e 22 sétimos. Isso eu posso garantir. Agora, não tem nenhuma fração, vou dizer de novo, A sobre B, que represente π exatamente. Então ele está entre 21 sétimos, que é 3, e 22 sétimos, que é 3,1 algumas coisas. Mas não é exatamente o próprio π. Por isso que ele é irracional. Então a frase, a definição de irracional quer dizer, esse número não pode ser traduzido em uma fração. Mesmo ela tendo ou não a dízima periódica. Certo? Boa, né? Questãozinha, assunto bacana. Um assunto chato, então atenção, dona Camila e demais colegas, uma das coisas mais insuportáveis que tem na Terra é a teoria dos conjuntos. Lembremos-nos de que, quando você fala em teoria, isso aqui alguém criou, alguém inventou, para poder, de certa forma, explicar algumas coisas. Então, teoria sempre é criado por alguém. O que é conjunto? É uma reunião de elementos onde todos têm as mesmas características. Então, eu não posso ter no mesmo conjunto a letra A, o número 6 e um porco, por exemplo. Eu não posso ter isso, porque isso não é um conjunto. Isso aqui é uma reunião qualquer, tem de tudo aqui. Então, isso aqui não é conjunto para nós. Conjunto é quando todos os elementos têm as mesmas características. São todos números pares, ou são todos números inteiros múltiplos de 5, ou são todas letras do alfabeto latino, ou são todas letras vogais. Então, isso para nós é conjunto. Certo? Nós temos uma coisa engraçadinha na teoria dos conjuntos, que é o conceito de pertinência e o conceito de contido e contém. Então, os conjuntos são geralmente chamados por uma letra maiúscula. Então, chamemos esta primeira
definição, essa primeira reunião de elementos de A. Podia ser qualquer letra, podia ser P, podia ser N, podia ser qualquer coisa, chamada de A. Nós temos um conjunto assim, 1, 4, 7 e 10. Nossa, mas que chave feita que nem o nariz. Ô, diretor, vamos fazer uma chave decente aqui, por favor. Camilinha tá olhando lá, a gente faz uma chave toda torta. Então, olha que bacana. Primeira grande pergunta. Quantos elementos tem em A? O número de elementos em A é 4. 4 elementos estão em A. Engraçado, olha a palavra elemento. Elemento é cada um deles. Então, isso aqui para nós é um elemento. Então, A é o conjunto, 1, 4, 7 e 10 são elementos. A banca pergunta assim: 7, tridente. Ah, o tridente é pertence. Cuidado, hein? 7 pertence ao A? Sim, eu estou vendo 7 aqui, então isso aqui é verdade. Ei, o 8 tridente A, o 8 pertence ao A? Não, eu não estou vendo o 8 aqui. Então, não é. Então, cuidem, elemento, ele está sozinho, não tem aspas, não tem chaves, não tem colchete, não tem nada. Tem só o número aqui. Tem só o 7, e ele pertence, e tem só o 8 que não pertence. Mas se a banca lhes perguntar: nossa, mas vamos fazer uma chave decente, diretor? Ah, a culpa da mesa. Sempre é culpa da mesa. Se a banca perguntar isso, é falso. Ué, mas eu estou vendo 7 lá. Não, cuidado. Quando você coloca chaves em volta, isso aqui deixa de ser um elemento e passa a ser um subconjunto. Passa a ser um subconjunto. Subconjunto não pertence. Subconjunto está contido em algum lugar. Ah, então, quando você fala, por exemplo, que a América é um continente, exatamente, ela é continente porque ela contém. O Brasil está contido. Ah, mas que legal, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, agora é hora de pensar. Então lembre, o subconjunto A não pertence ao A. Ele não é um elemento. Para isso aqui estar certo, deveria ter sido escrito assim: o subconjunto formado pelo 7 está contido em A. Daí sim. Então, olhe de novo a frase: continente e conteúdo. Quando você abre uma lata de achocolatado, está escrito lá: conteúdo 500 miligramas. Conteúdo é o que está dentro. Então, a lata é o continente, porque ela contém. Então, olha que bacana. A é o continente, 7, entre chaves, é o conteúdo, porque o 7 está dentro do A. Mas o que as bancas fazem? As bancas olham, às vezes, daqui para lá. Então, a banca pode reescrever A, daí aquele 7 fedorento, e claro que se eu estou olhando aqui para cá, muda o sentido deste símbolo. Então, passa a ser assim, que quer dizer contém. Então, o 7 está contido em A, portanto, o A contém 7. Então, verdade. Agora, tem um elemento que é extremamente biruta. Se a banca perguntar assim: ei, 0 cortado C, A, verdade ou mentira? Verdade. Por quê? O 0 cortado quer dizer conjunto vazio. No conjunto vazio, nós não temos elemento algum. É um conjunto que não tem absolutamente nada lá dentro. Por isso que ele é chamado conjunto vazio. Imagine o seguinte: imagine a tua lata de achocolatado sem coisa alguma lá dentro. Você tem a lata, que é o continente, mas dentro não tem absolutamente nada. Então a lata está... Ah, agora eu entendi, a lata está vazia. Exatamente. Então, como é que você representa o conjunto vazio? Ou 0 cortado, ou chave-chave. Então, o conjunto vazio realmente está contido em A. E tem uma coisa engraçada com relação a esse cara. Este cara, que é o mesmo desse, está contido em todos os conjuntos. Todos os conjuntos do planeta têm o conjunto vazio como elemento dele. Mas que troço mais biruta. Mas é verdade.
Então, se a banca perguntasse, ei, Camila, ou ei, qualquer pessoa, de novo, dado o conjunto A, 1, 4, 7 e 10, quem são os elementos de A? 1, 4, 7, 10 e o conjunto vazio. Só que isso não é falado. Isso só é escrito e dito quando a banca pergunta quem são as partes de A. Então, isso aqui é uma chatice, porque nós temos que pensar quem são os subconjuntos possíveis formados com esses elementos de A. Quem são os subconjuntos possíveis? Então vamos lá. Eu tenho o 1 sozinho, eu tenho o 4 sozinho, eu tenho o 7 sozinho. Eu vou desenhar agora uma chave torta, só para a gente poder saber que tem uma chave aqui. 10 sozinho. Agora eu tenho 2 em 2. Eu tenho 1 e 4. Eu tenho 1 e 7. Eu tenho 1 e 10. Certo? Começando com 1, eu tenho 1, 4, 1, 7 e 1, 10. Agora eu tenho, começando com 4, eu tenho 4, 7, 4, 10. E, finalmente, começando com o 7, eu tenho 7 e 10. Certo? Então, os de 2 a 2 foram todos. Primeiro, de 1 em 1, 1, 4, 7 e 10 sozinhos. Depois, de 2 em 2, 1, 4, 1, 7 e 1, 10. Agora, começando com 4, 4, 7 e 4, 10. E, finalmente, começando com 7. Agora, de 3 em 3, eu tenho 1, 4, 7. Eu tenho 1, 4, 10. Então, começando com 1 foram todos. Aliás, desculpe, falta 1, 7 e 10. 1, 7, 10. Certo? Agora, começando com 4. Eu tenho 4, 7 e 10. Então, estão aí os de 1 em 1. Opa, cadê a borracha? De 1 em 1, de 2 em 2 e de 3 em 3. Falta agora o conjunto com todos eles. Então, eu tenho 1, 4, 7 e 10. Isso aqui nos dá, bem devagar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E falta 1, que é justamente, adivinhe, é o conjunto vazio. Então, as partes de A são 16, na verdade. Você não precisava ter feito tudo isso. Você podia ter simplesmente usado a formuleta que diz que o número de elementos das partes de A sempre é 2 elevado a quantos elementos tiver. Ah, mas que legal! Então, como aqui tem 4, 2 elevado a 4 dá 16. Exatamente o que tinha que dar aqui. Ah, mas que legal! Então, o número de partes de A sempre é isso aqui, uma fórmula fixa. Então, eu teria, obrigatoriamente, 16 partes. E muita gente se lasca porque acaba esquecendo do coitadinho do conjunto vazio. Lembrando uma coisa, vou pegar este aqui, por exemplo. Lembremos-nos de que 147 é a mesma coisa que 7, 4 e 1, hein? São os mesmos elementos. A ordem não importa. Então, 147 e 741 são exatamente o mesmo subconjunto. É uma parte do conjunto A. Tranquilo? Tranquilo. Quando é que a banca começa a incomodar a gente? Quando a banca começa a criar conjuntos distintos. Conjunto B. 3, 4, 5, 6. Conjunto C. 4, 6 e 8. Daí a matemática inventou uma simbologia biruta. Quem é B união C? Bom, união para nós não é soma. União quer dizer, eu vou pegar esse conjunto, vou unir, vou juntar com esse. Então, o que eu teria aqui? 3, 4, 5 e 6, que são elementos do B. O 4 já está aqui, não aparece. De novo, não precisa, não pode. O 6 já está aqui, não aparece de novo. E simplesmente eu adiciono 8. Certo? Então, B união C é pegar todos os de B e unir com o conjunto C. Lembre que eu não estou somando, eu não posso somar conjuntos. Eu estou unindo.
Daí existe o U de ponta cabeça, que é justamente a intersecção. Quem é que está nos dois ao mesmo tempo? 3 só tem aqui, 4 tem nos dois, 5 só tem aqui, 6 tem nos dois, e 8 só tem aqui. Então, 4 e 6. Certo? Daí tem uma coisa engraçada. Olha como a matemática é biruta. Não pode somar conjuntos, mas pode subtrair. Quem é B menos C? É o que tem no B e não tem no C. 3 tem no B e não tem no C. 4 tem aqui, então não entra. 5 tem no B e não entra no C. E 6 tem nos dois. Então, quem é que tem no B e não tem no C? Só o 3 e o 5. Quem é o contrário? Quem é o que tem no C e não tem no B? Só o 8. Claro para todo mundo? Sim, sim. Agora vem uma das coisas mais birutas da Terra. Isso aqui é extremamente biruta. Quem é B triangulinho C? Triangulinho quer dizer é uma diferença. Muda a nomenclatura a cada meia hora. Né? Já chamam de diferença recíproca, chamam de várias coisas. O quem é B triangulinho C? São todos os elementos que não são as intersecções. Ou seja, é todo mundo menos a intersecção. Então vamos lá. Todo mundo menos a intersecção. Opa, fazer um troço decente aqui. Todo mundo menos a intersecção. Então o 3, o 4 não pode porque está na intersecção, o 5, já que o 5 só tem aqui, o 6 não pode porque está na intersecção, e o 8. Então quem é B triangulinho C? Na verdade, são os elementos que só estão em um dos conjuntos, não interessa em qual. O 3 só tem aqui, o 5 só tem aqui e o 8 só tem lá. Agora, olha que engraçado. Se você olhar bem, quem é este conjunto aqui? Ó? 3, 5, 8. É exatamente este conjunto tirando a intersecção. Então, o que a matemática diz? Olha que bonita definição. B triangulinho C é a mesma coisa que B triangulinho C. É a mesma coisa que os elementos da união de B com C, tirando a intersecção de B com C. Então, olha que bacana. De novo, se eu tenho na união 3, 4, 5, 6 e 8 e tiro desse conjunto a intersecção 4 e 6, eu tenho 3, 5 e 8, que é justamente essa diferença recíproca. Eu acho bem divertida essa definição quando se lembra da formuleta. Então você faz a união e tira dessa união os elementos que fazem parte, por exemplo, da intersecção. 4 não pode, 6 não pode, porque estão na intersecção. Então sobram só 3, 5 e 8, exatamente o que a gente tinha aqui. Boa, né? Então essa aqui é uma formuleta para ser sabida. Não decor, é para ser sabida. Você sabe que às vezes tem umas coisas que frustram. Por exemplo, imagine o conjunto D como sendo 2, 4 e 6. E o conjunto E como sendo 5 e 7. Quem é D intersecção E? Ninguém. Nenhum deles está presente nos dois ao mesmo tempo. Então, olha que bonito. Olha que bonito. Você pode dizer que D e E, já que não tem intersecção, são chamados conjuntos disjuntos, porque não há elementos de intersecção. Então, como é que você desenha isso? Olha que bonitinho. Vamos usar o diagrama de Venn. Aqui está o D, aqui está o E. Eles não têm elementos em comum. D e E. Ah, que legal! Não tem aquele meinho. Não tem o meinho, coisa que tem aqui. Por isso que é importante o diagrama de Venn. Ajuda bastante. Vamos desenhar o diagrama de Venn desses dois. Olha que bacana. Aqui tem o meinho. O meinho. O meinho.
Aqui tem o B, aqui tem o C. Quem é o B? 3, 4, 5 e 6. Quem é o C? 4, 6 e 8. Ah, o 4 e o 6 estão nos dois. O 4 e o 6 estão nos dois. Ah, agora fica mais fácil. Claro que fica mais fácil. Então, se você olha esse pedaço aqui do meio, você descobre que há intersecção. Olhando aqui, dá para ver que não tem. Então, eles são chamados conjuntos disjuntos. Boa, né? Boa. Tem uma outra operação biruta que a matemática inventou com relação ao todo. O todo, para nós, na matemática, é chamado de universo. Eu não uso a letra U, senão confunde com união. Então, eu uso a letra grega ômega, que é a mesma ideia do U para nós aqui. Né? Então, a letra grega ômega é o U do alfabeto latino. Olha que engraçadinho. Eu tenho aqui um conjunto chamado, por exemplo, de C de Camila. Então, aqui tem um conjunto C. Quem é o conjunto C? Bom, são os caras que estão aqui dentro. Então, o conjunto C são os que estão aqui. Agora, olha que engraçado. Se eu pegar todos os elementos, menos o C, é todo mundo menos o C. Como é que eu escrevo isso? Então, tem duas maneiras de você escrever isso. Ou você escreve o C com a barra em cima, indicando que não é o C, é todo mundo menos ele. Ou você escreve um C comprido, maior do que esse C, um C mais comprido, e diz que ele é o complemento de C com relação ao universo. Ou seja, é todo mundo menos o C. Então, olha que bacana. Imagine que o conjunto C seja das vogais do alfabeto latino. O conjunto universo, o nosso ômega, é o conjunto das letras do alfabeto latino. Então, aqui tem B, tem C, tem D, tem F, blá, 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 X, Y e Z. O A e o U estão aqui dentro, porque eles fazem parte do alfabeto. Só que nem todas as letras são vogais. Então, olha que bacana. O C é o conjunto das vogais do alfabeto latino. O universo é o conjunto de todas as letras do alfabeto latino. Mas se você pegar as letras que não são vogais, você vai pegar todo mundo que não é o C. Portanto, olha como faz sentido. Estou pegando todo mundo que não é o C, ou o complemento do C com relação ao universo. Por que isso é importante? Lá em probabilidade, lá na frente, quando nós entrarmos nesse aspecto, a gente vai descobrir algumas coisas engraçadinhas com relação à probabilidade. Mas, por enquanto, não esquentem a cabeça com isso. Tranquilo? Quando que a banca te derruba? Então, vamos pensar no seguinte, um exercício bem típico que as bancas adoram cobrar. Eu primeiro desenho, depois eu conto o enunciado. Uma escola tem 150 alunos. Então, uma escola tem 150 alunos. O nosso universo, 150. 20 não tomaram vacina alguma. A vacina foi aplicada nessa escola e 20 não tomaram vacina. Então eu tenho 20 que não tomaram vacina. As vacinas foram chamadas de alfa e beta. Certo? Eu desenhei já aqui tendo uma intersecção, porque está no enunciado. A banca diz alguma coisa, mas primeiro, a gente sabe que desses 150 alunos, 60 tomaram a vacina alfa e 80 tomaram a vacina beta. A pergunta da banca, quantos tomaram as duas? Então, se a banca pergunta quantos tomaram as duas, é porque realmente tem uma intersecção aqui. Certo? Então, eu já desenhei antes. Temos um problema. Temos um problema. Eu não tenho ideia de quantos estejam aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de V de vacinados. Não chame de X. Desmame do X. Faz de conta que o X nunca existiu. Esqueça essa letra. O que a matemática diz? Bom, primeira coisa, dos 150 alunos, é o nosso universo, 20 não tomaram vacina. Então, eu posso dizer que os alunos vacinados, eu vou chamar de AV, alunos vacinados, serão
150 que é o universo, menos os 20 que não tomaram. Eu só tenho 130 alunos que tomaram vacina, certo? Olha que bacana. Se eu sei que 130 tomaram vacina, para nós, esses dois diagramas de Venn junto com esse Vzinho tem que dar 130. Então, olha o que eu tenho de matemática. O número de elementos dos alunos que tomaram alfa, somado com o número de elementos dos alunos que tomaram beta, subtraído do número de elementos que tomaram as duas, tem que dar os 130. Então, de novo, somando os que tomaram a alfa com os que tomaram a beta e tirando dessa soma os que tomaram as duas, dá 130. Por que 130? Porque é o número de alunos vacinados. Por que eu tenho que tirar a intersecção? Se eu deixar, eu vou contar duas vezes. Então eu não posso tirar, não posso somar isso daqui. E não posso deixar simplesmente 80 mais 60, porque vai dar 140, vai dar mais do que tem. Ah, então por isso que eu tiro. É, por isso que tira essa intersecção. Então vamos lá. O número de alunos que tomaram a alfa, 60. Quantos tomaram a beta? 80. Quantos tomaram as duas? Não sei, chamei de V. Isso aqui tem que dar 130. 60 mais 80 até ontem dava 140. 140 menos V dá 130. Agora eu vou passar o V para o outro lado. Eu vou passar o V no seu nariz. Não fale um troço desses. Né? Ah, então eu vou passar o 140. Não vai passar 140 nenhum. Você não vai passar nada para o lado nenhum. Isso aqui é uma equação. Igual. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 140 daqui e vou tirar 140 de lá também. Não existe essa coisa de passar para o outro lado. Só o Brasil passa essa vergonha na matemática. 140 menos V, eu vou tirar 140 daqui. Isto aqui será 130, eu vou tirar 140 daqui também. Olha o que acontece. 140 com menos 140 vai embora. Menos V será 130 menos 140 dá menos 10. Como ambos estão negativos, eu posso arrancar fora. Então eu posso ter certeza de que o número de alunos que tomou as duas vacinas é 10. 10 tomaram as duas. Então, olha que bacana. 10 tomaram as duas. E olha o que eu posso deduzir daqui. Se 10 tomaram as duas e 60 tomaram a alfa, 50 tomaram só a alfa. Por quê? Porque 60 que tomaram a alfa está juntando esses 10 que tomaram as duas. Então 60 menos 10, 50 tomaram só a alfa. 80 que tomaram a beta, está contando com esse 10 aqui. Então 80 menos 10, eu tenho 70 que tomaram só a beta. Olha como fecha a continha. 50 que tomaram só a alfa, mais 10 que tomaram as duas, 60. 60 com 70 que tomaram só a beta, 130, está lá teu 130. Ah, mas que coisa mais legal, eu não ia pensar em fazer assim. É, pois é, mas tem que se acostumar a pensar nisso. Então, eu sempre sugiro, comece no meio. Comece sempre desta meiuca. E lembre desta propriedade. Então, vamos de novo aqui de uma maneira bem genérica. Eu vou desenhar mais uma vez o nosso universo. Aqui estão os elementos que não participam. Eu vou chamar isso aqui de P. Uma letra qualquer. Podia ser X, podia ser Y, podia ser batata doce, qualquer coisa. Chamei de P porque é a primeira letra que eu lembrei. Podia ser qualquer uma. Olha que bacana. Aqui tem os conjuntos A e B. Então, olha que bonitinho. E aqui no meio tem uma outra variável. Eu vou chamá-la aqui de Q. Q. Então, aqui no meio tem o Q. O que a matemática diz? O número de elementos de A somado com o número de elementos de B, subtraído daquele Q, que é a intersecção, tem que dar o P. Certo? Isso que tem que saber. Teoria dos conjuntos tem que saber isso. Sabendo isso, mata 107,66% das questões. Então, número de A, de elementos, né? Mais número de elementos de B, menos este meio, vai dar
todo esse povo aqui, que é o povo que... desculpe, falei bobagem. Não é P, né, o cabeção. Se aqui eram 150 menos 20, fala uma coisa, depois penso em outra, desculpe. Ela quer fazer o troço rápido. É universo menos P, né, o cabeção. Universo menos P. Já que os P's não participaram, né, do evento. Ou seja, aqueles 20 que não tomaram a vacina. Então eu tenho universo, que é 150 menos 20, que não tomaram a vacina, 130. Então olha que bacana. Todos eles, contando com a meiuca. Mais esses, todo mundo contando com a meiuca. Tirando a meiuca, que é o Q, tem que dar universo menos P. Certo? Sabendo isso, mata a questão. Agora, isso daqui, eu até voltar para a câmera, rapidão, para contar uma coisa para a Camila e para outras pessoas. Vou ficar aqui no cantinho rapidão. Uma das coisas mais insuportáveis que tem na Terra, e talvez seja realmente a mais insuportável, é este palavrão que está aqui chamado função. Ô meu pai, que troço mais chato. E quando a banca pede gráfico, é de sentar no chão e chorar. Então nós vamos primeiro contar a definição desta fedorentice chamada função. Depois nós vamos entrar no aspecto do gráfico. O que é, diretor? Sim, eu sei, por causa do horário. Não, só meio-dia para as 4. A gente vai até meio-dia para as 4. Tá bom, então até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Primeiro, bem devagar. O que é função? Vamos contar isso aqui contando uma historinha antes. Quando você era pequenininho, ou no caso da Camila, quando era pequenininha, se tinha os conjuntos chamados A e B. Se tinha, por exemplo, uma setinha que ligava esse daqui, que ligava esse aqui e ligava esse daqui. Certo? Lá na época, quando você era pequenininho, isso aqui se chamava relação. Relação de A em B. Ok? Ok. Aqui pode tudo. Aqui pode qualquer coisa. Inclusive, agora eu vou contar uma frase, agora eu vou colocar bolinhas aqui. Na relação, pode inclusive isso daqui, ó. O A chegar em 2Bs. Isso pode na relação. Então, de novo, relação. Quando você cresceu, azar o seu, bem feito, podia estar tomando chocolatada essas horas de pijama, segurando com as duas mãozinhas. Quando você cresceu, os conjuntos já mudaram de nome. Isso aqui virou X, isso aqui virou Y. Eu vou colocar de novo 3 bolinhas aqui, 4 bolinhas aqui. Eu vou fazer exatamente o que tinha aqui. Este vem para cá, este vem para cá, este vem para cá, este vem para cá. Não é função. Para a matemática, não é função. Por quê? Porque eu tenho este sacrilégio aqui. A matemática não caracteriza um elemento de x chegando em 2 de y como função. Então isso aqui para nós não é função. Então, para ser função, eu tenho algumas regras. Primeira regra: não pode sobrar elemento em x. Ou seja, desse lado, não pode sobrar aqui. Se sobrar, não é função. Segunda regra: cada x com um y. Ah, mas vai ter casos onde eu terei 2x chegando no mesmo y. Não tem problema. Isso daqui pode, porque este x é deste y e este x, embora tenha o mesmo y, mas só tem um. Ó. Daqui só tem um, daqui só tem um. Então, isso daqui pode. Agora, o que não pode, jamais, na matemática, matemática não permite, é isso daqui. E chamar de função. Isso aqui não pode. Isso aqui não é função para nós. Certo? Então, cada x tem seu y? Tem. Esse x tem só esse y. Esse x tem só esse y. Mas é o mesmo. Não interessa. Não interessa. Agora, tem uma coisa engraçada que é pode sobrar aqui no y. Então, pode. Não é que deva. Pode. Pode sobrar no y. Certo? Então, isso para nós é função. Como é que eu determino a função? Agora que a gente cresceu, como é que eu vou
definir isso? Então, olha que bacana. Aqui tem o x, aqui tem o y. Eu sei que o conjunto y será formado a partir do conjunto x, dada uma lei de formação. Uma lei que vai transformar o x em y. Por exemplo, y será 2x mais 1. Então, cada x que eu tenho aqui vai ser multiplicado por 2, vai ser somado 1 para virar y. Y é x ao quadrado menos 5. Eu elevo esse cara ao quadrado, tiro 5 e ponho para cá. Y, foi um troço reto aqui, Diego. Y igual raiz de x menos 2. Eu subtraio 2, ponho o v com a perna comprida e faço virar y. Então, isso para nós é função. Certo? Ok. A pergunta é, e daí? Eu vou fazer um y bonito, porque esse y, eu não gosto desse y aqui. Acho ele feio e bobo. Mostrar a língua para ele. Fazer o meu y bonitinho, que é melhor. Certo? Então, isso para nós é função. Primeiro, como é que eu trato os tipos de função? Bom, nós temos alguns tipos. Função de primeiro grau. O grau, para nós, diz a qual expoente o x está sendo elevado. Então, função de primeiro grau diz assim, y igual, por exemplo, um número a que multiplica x somado com o número b. O a é um número real, o b também tem que ser um real. Só que o problema é que o a não pode ser zero. Se o a for zero, zero, isso daqui fica só o b. Então, o a para nós é um número qualquer real que não seja zero, e o b pode ser qualquer coisa, inclusive zero. Então, isso aqui é uma função de primeiro grau, porque o x está elevado à primeira. Função de segundo grau. O que é bobo que eu vou dizer? Se do primeiro grau está elevado à primeira, o segundo grau está elevado já sabe, a segunda. Ax quadrado mais bx mais c. Certo? E assim por diante. Então, de grau n, vai ter ax elevado a n mais bx elevado a n menos 1 e assim por diante até chegar lá no expoente zero. Então, isso para nós é grau de uma função. O que muda com relação às funções? Então, vamos lá. Primeiro grau. Função de primeiro grau sempre será uma reta. Sempre, sempre, sempre. Ou essa reta será crescente, ou ela será decrescente. Quem é que manda nisso? O A. Que A? Esse A aqui, filhinho. Esse A. Então, olha que bonitinho. Se o A for positivo, essa função é crescente, a pontilhada vermelha. Se o A for negativo, ela é decrescente, pontilhada azul. A função de segundo grau sempre, sempre, sempre será uma parabólica. Só que nós temos aqui algumas chatices que a banca adora cobrar. Primeira delas, com relação ao A. O que o A determina? A concavidade, ou a boca da parábola, como eu chamo. Então vamos lá. Vermelha, está com a boca para cima. O A é positivo. Azul, está com a boca para baixo. O A é negativo. Então, são coisas que têm que ser tiradas da própria função. A banca, o exercício, o concurso público, o Enem, seja lá o que for, vai te dar essas birutices. Então, qual é a nossa obrigação aqui? A partir dos valores de x e y, já que as funções para nós, podia ser qualquer letra, podia ser, por exemplo, em vez de y igual a x mais b, poderíamos ter escrito ρ igual a lambda x mais b. É exatamente a mesma coisa, só mudou a letrinha. O ρ está no lugar do y e o lambda no lugar do a. Letra é letra para nós. Desculpe, aliás, não é nem ρx, né, o cabeção. É a lambda. Tá dormindo, Márcio? Quase. Então, o ρ está no lugar do y e o lambda no lugar do x. Então, letra para nós pouco importa. Então, o que nós precisamos? A partir dos valores desta letrinha, e isto aqui, toda função é chamada de f de alguma coisa. Então, f de x. Y f de x. Aqui nesse exemplo de baixo, eu tenho ρ como sendo função de lambda. Então, a letra, vou dizer de novo, pouco importa. Só que o que eu tenho aqui tem que ter aqui. E o que está aqui fora tem que estar aqui fora também. Certo?
Então, o padrão é chamado de f de x, por isso que é função. O que nós temos que fazer? A partir destes valores, aplicamos no que a banca deu como sendo a lei, a nossa função, e nós fazemos o gráfico. Então, vamos lá. Pegar um caso bem simples. Y é 2x menos 1. Daqui nós tiramos, ela é de primeiro grau, o a é 2, então é maior do que zero, essa função tem que ser crescente. O que nós vamos fazer? Bem devagar. O senhor vai chutar valores para x, já que é x você chuta, o y você calcula. Como a gente não é bobo nem nada, a gente não vai arranjar dor de cabeça. A gente não vai colocar, por exemplo, raiz de 11, π menos 5 elevado à sétima. Não, velho, colocar valor bonitinho, para a gente não se incomodar. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Acabou. Coloca só esses 5, você fica feliz. Você vai fazer? Pegar este x, vai colocar no lugar desse x e vai calcular. Então vamos lá. Para o x valendo menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 menos 1, menos 5. Para o x valendo menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Para o x valendo 0, 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Para o x valendo 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. E finalmente para o x valendo 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Está aqui a nossa tabela. Agora você vai pegar estes valores e vai... Desculpe a minha piada ruim, mas eu sempre falo isso. Você vai pegar esses valores e vai pôr no gráfico. Entendeu? Desculpem, essa piada é muito ruim. Vai pôr no gráfico esses valores. Pôr no gráfico. O quinto ano... Não, desculpe. O nono ano eu acho isso a coisa mais engraçada da Terra. Chamada de pôr no gráfico. Vamos fazer aqui as divisões para ficar bonitinho. 1, 2, menos 1, menos 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então aqui é 1, aqui é 2, aqui é menos 1, aqui é menos 2. Então vamos lá. Fazendo as nossas continhas, nós chegamos à conclusão de que para o x valendo menos 2 dá menos 5. Bom, menos 5 não vai aparecer. Para menos 1 dá menos 3. Então, menos 1 dá menos 3 daqui. Então, é este pontinho aqui. Menos 1, menos 3. Para 0 dá menos 1. Para 0 dá menos 1. Para 1 dá 1 mesmo. Para 1 dá 1 mesmo. E para 2 dá 3. Juntando os pontinhos, nós teremos uma reta. Mas que coisa mais legal! É, muito legal. Então, isso para nós, o que a gente fez aqui, claro, que se tivesse sido desenhado milimetricamente, esse ponto ia estar exatamente em cima, dentro dessa reta verde pontilhada. Mas qual é a grande criação que nós precisamos nos atentar à hora de fazer o gráfico? Qual é a criação disso tudo? Chutar com bastante bom senso valores para x, usar o que a banca nos deu como função, achar o y, criar os pontos, né, os pares ordenados e colocar no gráfico. Então, menos 2 com menos 5 não cabe aqui porque eu não coloquei o menos 5, mas menos 1 com menos 3, menos 1 com menos 3, 0 com menos 1, 0 com menos 1, 1 com 1 está aqui, e 2 com 3, 2 com 3 está aqui. Certo? Então é mais fácil que parece. Pegando uma de segundo grau, y é x² menos 5x mais 6. Claro, vamos fazer a mesma coisa. X e y. Como a gente não é bobo nem nada, nós vamos escolher valores bonitinhos. Sempre escolha valores bonitinhos. Nós vamos escolher, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Mas, de novo, os mesmos. Se escolha o que você quiser. Eu escolhi isso porque eu achei bonitinho. Agora com o x valendo menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4, certo? Menos 5 vezes menos 2 dá 10, então eu tenho 10 mais 4, 14, mais 6, 20. Então com menos 2 vai dar 20. Não vai caber no nosso gráfico, mas a gente já sabe que vai dar 20. Para menos 1 ao quadrado é 1.
Menos 5 vezes menos 1 é 5. 5 mais 1, 6, mais 6, 12. Por x valendo 0, isso aqui vai embora, fica só o 6. Por x valendo 1, 1 ao quadrado é 1, menos 5 vezes 1 é menos 5, 1 menos 5 é menos 4, e menos 4 mais 6, 2. Olha que bacana agora, 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2 é menos 10. 4 menos 10 é menos 6, com mais 6 dá 0. Claro, a gente podia colocar outros valores aqui. Eu vou colocar o 3 aqui também. 3 ao quadrado, 9. Menos 5 vezes 3 é menos 15. 9 menos 15 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0 também. Pode colocar outros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, de novo, pôr no gráfico. Eu não canso dessa piada ruim, desculpa. 1, 2, 3, positivo. 1, 2, negativo. Menos 2, menos 1, 1, 2, 3. O menos 2 vai dar 20, lá em cima não aparece. Aliás, eu vou colocar aqui a escala de 2 em 2 para facilitar a vida. 2, 4, 6. Para caber. Não, vou deixar mais espaçado. 2, 4, 6. A gente consegue ver. Então, menos 2 é 20, não dá para ver. Menos 1 é 12, está lá em cima, não dá para ver. 1 dá 2. Então, 1 dá 2, está aqui. Para 2 dá 0. Para 2... Opa. Cometi um sacrilégio aqui. Para 0 dá 6, desculpa. Para 1 dá 2, né, ô cabeça? Para 2 dá 0 e para 3 também dá 0. Então, fechando, se a gente fosse fechar isso aqui tudo e fazendo as devidas continhas, achando mais valores, que agora a gente está com preguiça de fazer, porque para mim peguei um valor que não ia encaixar. Isso aqui vai ficar assim, ó. Certo? Parabólica virada com a boca para cima, como deveria ser, já que o que está na frente aqui do x ao quadrado é positivo, é 1. 2 e 3 deram 0, porque são as raízes, então essa parabólica está aqui. Então, qual é a grande sacada de gráfico? Você se obriga a, de novo, chutar valores para x, com bom senso, claro, e calcular o y. Só que cuidem, nós temos uma grande pegadinha que as bancas costumam misturar isto daqui. Ó. Cuidado, hein? Aqui é 2 elevado a x, aqui é x ao quadrado. Eu vou fazer no mesmo gráfico os dois, só que eu vou fazer uma legenda. Então vamos lá. Eu vou chutar valores para x, vou calcular quem é o y vermelho e vou calcular quem é o y azul. Certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho que ser um pouco mais flexível nos valores, porque nós precisamos observar o comportamento. Então eu vou colocar aqui menos meio, menos 1, menos 2, 0, 1. Por que o menos meio está antes, o burrão? Tá dormindo, Márcio? Quase. Fazer o troço certo. Né? menos 2, menos 1, menos meio. Meio positivo, 1, 2. Agora sim. Então, primeiro, nós vamos colocar esses valores na curva vermelha. Lembrando que o x está aqui em cima. 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2 é 1/4. 2 elevado a menos 1. Isso aqui é meio. 2 elevado a menos meio. 2 elevado a menos meio. Olha que pepino, hein? 2 elevado a menos meio. O que a matemática diz que a gente pode fazer aqui? Nós temos uma propriedade que diz assim: um número A elevado a um expoente negativo é a mesma coisa que 1 sobre A com expoente positivo. Então eu posso escrever isso daqui como sendo 1 sobre o 2, aqui o expoente é positivo. Só que 2 elevado a meio
é a mesma coisa que raiz de 2. E 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2. 0, 2 elevado a 0 é 1, como deveria ser. 2 elevado a meio é a raiz de 2, 2 à primeira é 2, 2 ao quadrado é 4. Certo? Então fiz a tabela do vermelho. Do azul, menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Menos meio ao quadrado é 1 quarto. 0 ao quadrado é 0, meio ao quadrado é 1 quarto, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Agora vamos colocar no mesmo par ordenado, no mesmo eixo, os dois valores, os dois gráficos. Agora sim. Então eu tenho aqui menos 2, menos 1, meio. Então, vamos lá. Fazer bem devagar. Isso aqui para nós é meio. Isso aqui é 1. Certo? Aqui seria 3 meios. E aqui está o 2. Opa, não, peraí. Tá dormindo, Máximo? Tô, quase. Se aqui é o meio, não pode ser o 1 ali, né, o cabeção. Aqui é 1, aqui é o 2. Agora sim. 1 aqui, 1 aqui. Aqui é menos meio. Aqui é menos 1, aqui é menos 2. Então vamos lá, bem devagar. Vamos fazer o gráfico vermelho antes. Para menos 2 dá 1 quarto. Então, para menos 2 dá 1 quarto. Vamos fazer aqui, faltou a divisão. Ô, tá dormindo, Paulo Márcio? Quase. Então, aqui, de novo, aqui é 1, aqui é meio, aqui é menos meio, aqui é menos 1. Então, para menos 2 dá 1 quarto. Então, para menos 2 dá 1 quarto. 1 quarto é metade de meio. Então, para menos 2 dá metade de meio. Para menos 1 dá meio. Para menos 1 dá meio. Para menos meio dá raiz de 2 sobre 2. Para menos meio dá raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é 0,707. Tá. Para 0 dá 1, como deveria dar. Para meio dá 1 quarto. Opa. Para meio da raiz de 2, que é 1,7, 1,414. Tá aqui. Para 1 dá 2, que não aparece no gráfico. Está aqui. Para 2 está 4 lá em cima. Então, olha que bacana. A curva vermelha é isso daqui. Esse pontinho ficou fora. Vamos colocá-lo aqui com os amiguinhos dele. Venha. Pronto. Então, esta curva vermelha é a curva exponencial, ou seja, 2 elevado a x. Quem é a curva azul? Então, vamos lá. Curva azul. Para menos 2 dá 4, positivo, está lá em cima, não dá para ver. Para menos 1 dá 1. Para menos 1 dá 1. Para menos meio dá 1 quarto. Para 0 dá 0. Para meio dá 1 quarto também. Para 1 dá 1. E para 2 dá 4 lá em cima. Claro que não coube também, mas vamos lá. Curva azul está aqui. É uma parabólica com a boca para cima. Então, olha que bacana o que nós fizemos aqui. Claro que os pontos estão fora porque a gente não fez quadriculado milimetricamente como deveria. Mas qual é a grande sacada da questão de fazer o gráfico? Quando você tem os pontos já pré-definidos, porque você chutou o x e fez isso com bastante bom senso e achou y, agora o trabalho é só colocar no gráfico. Então, esta é a grande frase por trás disso tudo. Então, lembrando, quem é que nós temos aqui? Esse gráfico é y igual a x ao quadrado, lembrando que o x está aqui e o y está aqui, e esse gráfico é y 2 elevado a x. São gráficos diferentes. São gráficos diferentes. Aqui o x está embaixo e aqui o x está em cima. O que a banca pode fazer? Perguntar quando que as duas são iguais. Bom, as duas são iguais
neste ponto aqui. A gente pode chamar, por exemplo, de ponto P. Então, quando que as duas são iguais? Você pode escrever que 2 elevado a x é x ao quadrado. Daí você faz alguns algebrismos e descobre quando que isso acontece. Certo? Então, o que dá para fazer aqui? Eu não sei se a Camila já viu log, mas o que dá para fazer? Log dos dois lados. Log de 2 elevado a x igual a log de x ao quadrado. Este x vem aqui para frente, vai ficar x vezes log de 2, será este 2 também vem aqui para frente, vai ficar 2 vezes log de x. Ou seja, dá um trabalho aí meio bacana, mas não é impossível. Mas a banca não vai pedir nesse estágio esse tipo de coisa por enquanto. Certo, dona Camila e demais coleguinhas? Sim, sim. Então, voltando aqui para a pedra, aliás, para a pedra, não já estou na pedra, não é o cabeção. Voltando para a câmera, considerações finais. Então, o encontro de 1h12, desculpe aí, diretor, o senhor ia dormir nesse horário? Desculpe. O encontro de 1h12 para contar algumas coisas da matemática aí. Tem dúvida? Continue escrevendo, estamos aqui disponíveis até as 2 da manhã. Então, dona Camila e demais coleguinhas, se as dúvidas persistirem, entre em contato. Eu vou, e quem sabe eu volte. Antes da chuva e do frio, né, diretor? Sim, terça-feira, madrugada, teremos 1 grau. E na quarta-feira, 0. Que vai ajudar, vai ficar bem bom também, haja saúde. Então eu vou e volto, meu diretor. Deus abençoe. Grande abraço. Fui!